passar agora para a quarta-feira, onde o testemunho de Tomé vai ser considerado. Irmãos, nós, um aspecto que não aparece na lição, que não é trazido pelo autor, mas eu quero trazer como introdução da lição da quarta-feira, é o fato de que todos nós, e o próprio Evangelho nos dá uma ajudinha para isso, né? Nós consideramos Tomé o discípulo duvidoso. E muitas vezes, quando nos deparamos com alguém que está mergulhado em dúvidas, você é um Tomé, você não acredita, você tem dúvida, você não crê nas coisas. E essa, de certa maneira, irmãos, é uma injustiça contra Tomé. Há dois registros anteriores da vida de Tomé que nós parece que não conhecemos, ou se lemos e esquecemos, ou não consideramos. O primeiro está na história da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, verso 16, quando Jesus estava dizendo que iria agora em direção a Jerusalém para ressuscitar a Lázaro. E os discípulos disseram: Senhor, mas ainda há pouco os judeus queriam matar-te, e agora o Senhor volta para lá. E aí Tomé vem com uma declaração tremenda: então vamos nós também, se necessário, vamos morrer com ele. Um testemunho impressionante. Não podemos avaliar se seria ou não um testemunho parecido com Pedro, que jamais vou te negar, e depois negou, mas o fato é que está ali registrado um gesto, um ato de coragem da parte de Tomé: se necessário, vamos para morrer com ele. Um outro registro positivo de Tomé vai aparecer no capítulo 14, verso 5 de João, quando Jesus dizendo, olha, depois da linda promessa do não se turbe o vosso coração, Jesus diz, olha, eu estou indo, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E Tomé disse, Senhor, mas como saber o caminho? E a esta pergunta de Tomé, feita com um coração sincero. Então, primeiro item, coragem. Segundo, sinceridade. Senhor, nós não sabemos o caminho. Dá-nos a oportunidade de ouvir, ler e guardar no coração uma das declarações mais lindas de Jesus da série do Eu Sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que coisa linda, irmãos. Um ato de coragem, um ato de sinceridade. Mas nós preferimos ficar com a terceira aparição de Tomé, que é a aparição da incredulidade. Sabe, irmãos, nós muitas vezes somos cruéis com aqueles que nos cercam, com aqueles com quem convivemos. Às vezes os membros da família, os irmãos da igreja, ou mesmo pessoas do nosso convívio. Muitas vezes nós marcamos uma pessoa e tratamos aquela pessoa por aquele erro que ela cometeu e não somos capazes de olhar para a pessoa de uma outra forma, com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão. Que nós não sejamos assim. E vamos aproveitar então agora para ver a reação e o testemunho de Tomé. O cenário é o cenário pós-crucifixão. Ali estavam os discípulos reunidos no cenáculo no domingo próprio da ressurreição. Jesus ressurgiu, ele aparece a Maria Madalena, ele vai ao Pai, se apresenta, ouve a declaração de sacrifício satisfatório, pleno, ele desce, se apresenta aos discípulos de Emaús, entra em casa com eles e quando ele vai dar graça sobre o pão, ele desaparece milagrosamente e aparece milagrosamente aos discípulos, estando as portas trancadas do cenáculo com medo. Ali Jesus se apresenta e diz palavras maravilhosas, diz a eles, os cumprimenta, os saúda com a paz e sopra sobre eles o Espírito e os comissiona para o ministério, para o testemunho. E Tomé não estava. Aqui, irmãos, tem uma primeira lição subliminar, transversal. Sabe, irmãos, nós perdemos bênçãos específicas e exclusivas quando deixamos de nos congregar com os nossos irmãos de fé. Deus é um Deus de natureza abençoadora. Nós não vamos encontrar em nenhum texto da Bíblia que Deus só abençoa aqueles que vão à igreja. Não, de forma nenhuma. Mas Ele tem bênçãos especiais para aqueles que se congregam, para aqueles que se reúnem. Ele mesmo disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Há uma bênção especial. Deus é abençoador. Ele pode ouvir qualquer oração de qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas Ele tem um tipo de bênção especial
que ele direciona, que ele entrega tão somente para aqueles que, reunidos em seu nome, se encontram em oração e comunhão. Irmãos, que não permitamos que as comodidades desta vida, que o conforto ou a extensa atividade que muitas vezes marca e determina a nossa caminhada, nos afaste, nos tire da igreja. Pelo contrário, que nós sejamos, irmãos, um exemplo com a nossa família de estarmos na igreja, de compartilharmos os momentos especiais de culto, de amarmos os nossos irmãos, encontrarmos os nossos irmãos, abraçarmos os nossos irmãos, animá-los, entusiasmá-los, e só a nossa presença já é suficiente para isso, muito mais quando podemos ter contato. Então essa é uma lição. Mas ali, Tomé, quando ouviu o relatório dos discípulos, disse: não, eu não acredito, só se eu puser a minha mão nas suas marcas, nas suas marcas de sacrifício. E 8 dias depois, diz o texto de João, aqui nós estamos no capítulo 20, eu estou aqui folheando a minha Bíblia para chegar lá, aí então estamos aqui, ele disse, verso 25 do capítulo 20, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele cravou, se eu não vir, se eu não puser a mão. E é interessante, irmãos, que aí o texto dos versos 26 a 29 nos conduz à seguinte compreensão, que 8 dias depois, estando novamente os discípulos reunidos, Jesus se apresentou entre eles. E interessante que, novamente, as portas trancadas, então Jesus foi direto, dirigindo-se a Tomé, ele disse, verso 27, vou pedir produção, por favor, coloque aqui os caracteres de 20 e 27, de João, e logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Que coisa impressionante. Irmãos, os comentários, inclusive de Ellen White, nos dão conta de que Jesus tratou com amor, com brandura, o incrédulo Tomé. Esse traço de incredulidade que se manifestou e que não era possivelmente o traço dominante da vida dele, mas naquele momento se manifestou. E Jesus tratou com brandura. Aqui, irmãos, há uma lição muito preciosa para nós. Como é que nós temos tratado aqueles que erram, aqueles que falham? Eu tenho convicção arraigada que uma das formas em que mais nós nos parecemos com Cristo se estabelece pela forma como nós tratamos os que erram. O perdão, a graça, a nova oportunidade, o estender da mão. Eu tenho esta certeza, esta convicção de que quanto mais perdoadores, quanto mais misericordiosos, quanto mais amorosos com aqueles que erram, com aqueles que tropeçam, com aqueles que duvidam, com aqueles que caem, quanto mais fazemos isso, mais nós nos parecemos com Cristo. Mas também Jesus não deixou de dar uma branda repreensão a Tomé, porque quando Jesus ele dirige estas palavras a Tomé, especialmente o final, não sejas incrédulo, mas crente, olha a reação de Tomé. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Imediatamente Tomé, ele reconhece o seu erro, reconhece a sua falta, a sua culpa, reconhece a sua falta de fé, a dureza do seu coração, e isso é como se fosse um pedido de perdão, Senhor meu e Deus meu. Olha que lindo, Tomé reconhece nestas palavras, ele reconhece a humanidade de Cristo, ele reconhece a divindade de Cristo, ele reconhece a sua inadequação, ele reconhece que sem Cristo ele jamais teria salvação. Lindas essas palavras de Tomé. É assim também que nós pensamos de Cristo, é assim que nós nos referimos a Cristo. E agora vem a resposta de Jesus, e eu vou pedir para a produção colocar novamente o verso 29. Disse-lhe Jesus, esse é o nosso verso para memorizar, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E esta frase do 29, meus irmãos, que é uma repreensão branda. Jesus deu uma repreensão branda, porque Tomé, com o seu gesto de incredulidade, ele passou a representar um grupo de pessoas que estabelece condições para crer em Jesus.
E esses estão por aqui hoje, irmãos. Muita gente quer estabelecer, se eu não vir, se eu não puser a mão, e se isto não acontecer, se isto não ocorrer, eu não aceito, eu não creio. Irmãos, não é este o caminho do Evangelho. Há muita gente que está estabelecendo condições para aceitar a Cristo, quando nós deveríamos agradecer por aquilo que Cristo fez por nós e nos entregar a Ele sem reservas, sem exigências, mas Ele estava aqui na sua insanidade, estabelecendo condições, e Tomé representa esse grupo que hoje age assim. Tomé representa também aqueles que não têm uma compreensão espiritual das coisas de Deus, do reino de Cristo. E finalmente, Tomé ouve a repreensão de Cristo e ele se arrepende do seu erro e ele passa a ser um discípulo vigoroso e uma testemunha fiel de Jesus até o fim de sua vida. Que exemplo lindo, que lição maravilhosa da vida de Tomé. Que Deus nos abençoe, irmãos, a tirarmos as lições positivas do exemplo de Tomé, e que Deus nos abençoe a crermos sem reservas, não impormos condições e sermos testemunhas fiéis acerca do Cristo maravilhoso que deu a vida por nós. Desta maneira, pomos um ponto final na lição